Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz do Senhor estejam com todos. Gostaria de orar mais uma vez com a igreja. Santo Deus e Pai, o Senhor nos trouxe aqui para te adorar, para te bendizer, porque o Senhor é digno de receber toda a nossa adoração e o nosso louvor. E o Senhor também nos trouxe aqui para ouvir a Tua palavra, para instruir-nos, para corrigir-nos, para nos alimentar com a Tua palavra, para compartilhar os tesouros do Teu Filho no poder do Teu Espírito aos nossos corações. Nós te louvamos, ó Deus, por esta festa espiritual da qual nós participamos. Obrigado, Deus, pela Tua graça maravilhosa. Pai, nós nos apresentamos diante do Senhor para ouvir o Teu recado, para ouvir a Tua vontade. E queremos pedir, ó Deus, que o Teu Espírito nos ajude a cumprir a Tua vontade, a Te agradar, a demonstrar o nosso amor por Ti, ó Deus, fazendo o que é do Teu agrado, fazendo aquilo que agrada os Teus olhos, agrada os Teus ouvidos, agrada o Teu coração. Pai, muito obrigado pelo privilégio que a gente tem nesse país, de ter liberdade, de ter a Tua palavra aberta, de falar da Tua palavra. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos preservado, o Senhor tem nos dado grandes privilégios, ó Deus, e nós não queremos desperdiçá-los. Santifica a nossa vida, Senhor. Nós temos cometido pecados contra o Senhor, nós temos sido imperfeitos diante do Senhor. Por isso nós pedimos, ó Deus, perdoa-nos. Perdoa-nos, ó Deus, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo, Teu Filho, lá naquela cruz, Ele nos limpou, Ele nos lavou, Ele nos justificou, Ele nos santificou. Porque por isso nós queremos viver vidas santas, ó Deus, que espelhem aquilo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é sempre um grande privilégio falar da palavra do Senhor, mas também é um grande peso, é uma grande alegria estar aqui, é um sentimento estranho, porque parece que ele tem duas faces. Por um lado é uma alegria imensa, acho que é o momento mais alegre da minha vida, é quando eu estou aqui falando da palavra e em comunhão com os irmãos. Por outro lado, é sempre uma responsabilidade muito grande, porque a palavra do Senhor, ela fala sobre vida espiritual, sobre destino eterno da alma de cada um de nós que nos colocamos diante dele. Por isso que é sempre muito sério, muito grave este momento, mas muito importante, muito alegre ao mesmo tempo. São sentimentos aparentemente contraditórios. Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias em Atos capítulo 9, a partir do verso 10. Se você não tem nos acompanhado domingo após domingo, nós estamos dentro do contexto da conversão de Saulo de Tarso, que veio a ser o grande apóstolo Paulo, conhecido apóstolo Paulo. A conversão talvez a mais importante de todo o Novo Testamento, talvez a mais importante de toda a Bíblia. Aquele homem religioso, zeloso da sua religião, hebreu de hebreus, como diz o texto que nós lemos na liturgia, zeloso da sua religião a tal ponto de perseguir a própria igreja de Cristo. E o Senhor Jesus Cristo o salva, o Senhor Jesus Cristo o encontra no caminho da grande cidade de Damasco, da onde ele queria trazer os cristãos que estavam em Damasco, levá-los para Jerusalém e prendê-los, talvez matar alguns. Nós vimos na semana passada que foi a graça do Senhor que conquistou o coração desse homem endurecido, esse homem religioso, esse homem até irrepreensível na sua religião, esse homem que talvez fizesse muitos de nós, no século 21, corar de vergonha, tamanha o seu zelo pela lei, pela palavra do Senhor lá do Antigo Testamento. Mas um coração que
vivia em trevas, um coração que vivia em lutas, um coração que não tinha paz dentro de si, o que nós podemos testificar em Romanos capítulo 7, a partir do verso 7, que também nós lemos na semana passada. A graça do Senhor alcança esse homem, e este que vinha como um boi bufando, um grande animal selvagem, bufando, respirando ódio, respirando vingança com aquele povo da igreja de Cristo, ele que vai e pensa que vai chegar em Damasco como um grande conquistador, um grande feito, e pensou que chegaria desta forma. Mas o Senhor da glória, o Senhor Jesus Cristo, a quem ele ainda não conhecia, a quem ele não se submetia, o encontrou no meio do caminho. E ele passa a se tornar um cordeirinho. E ele passa a se tornar um homem humilhado, um homem caído, um homem que ficou cego, que o Senhor mesmo o cegou, para exemplificar a sua cegueira espiritual. E então, ele, através da ajuda de alguns discípulos cristãos em Damasco, ele é levado para a casa de um homem, de um judeu cristão chamado Judas. Diz o texto, então, a partir do verso 10, da seguinte forma: Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: Eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: Dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias, e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Você não precisa fazer isso literalmente agora, mas eu gostaria que você fizesse um exercício junto comigo. Pense no nome de 3 pessoas, ou mais, se for possível, que realmente fizeram uma grande diferença na sua vida, por alguns instantes. Pense em nome de 3 pessoas, pelo menos, que fizeram uma grande diferença na sua vida, que têm se tornado ou se tornaram exemplos para você, espelhos, onde você pode olhar e falar: puxa, eu quero seguir essa pessoa foi muito importante na minha vida. Pense por alguns instantes. Pode ser alguém vivo hoje. Pode ser alguém que já morreu. Pode ser alguém que esteja muito longe de você, que talvez você nunca tenha conversado pessoalmente com ele. Como é importante a figura de uma pessoa que nos ajuda na nossa caminhada. Uma pessoa que nos integra na vida cristã, principalmente. Como é importante a figura daquele discipulador.
O discipulado é uma das funções da igreja, ou funções realizadas dentro da igreja, onde eu creio particularmente, onde nós temos mais falhado. Nós temos evangelizado de certa forma, nós temos dado testemunho do Senhor, mas nós temos dificuldades em discipular pessoas, em acompanhar pessoas, em viver junto com pessoas. Eu tive um grande privilégio de, no início da minha vida cristã, ter uma pessoa desse tipo. Chama-se Noé. Ele foi presbítero na igreja de Vila Maria durante muitos anos, hoje ele é presbítero na igreja em Ferraz e Vasconcelos, na zona leste de São Paulo. Noé tinha um dom para discipular. Porque não era simplesmente aulas que ele me dava. Embora eu tivesse dado também aulas de Bíblia, sobre verdades das Escrituras. Mas ele acompanhava a minha vida. Eu me converti aos 18 anos, de 17 para 18 anos. Eu estava no 2º ano do curso de engenharia, lá em Guaratinguetá, na Unesp, no Vale do Paraíba, longe de casa, 176 quilômetros. Saí de casa bem novo, bem jovem ainda. Já não morava mais com os meus pais e havia me convertido ali na República de Estudantes, em Guaratinguetá. Naquela república foi muito interessante porque nós tínhamos batistas, assembleianos, pessoas de uma igreja no Paraná que eu nem lembro mais o nome. Foi um amigo meu, descendente de alemães, que também me ensinou muito a Bíblia, Bernardo Krasmeier, que no fim casou com uma missionária americana. Nós tínhamos pessoas de várias igrejas evangélicas ali naquela república. Eu era um pouco rebelde no começo, eu só gostava de jogar bola. Eu estudava e jogava bola, estudava e jogava bola. E eles, por causa do horário da faculdade, eles só tinham um horário para se reunirem e fazer os cultos da ABU, Aliança Bíblica Universitária, que eram às sextas-feiras, a partir das 23 horas, 11 horas da noite. Era a reunião da ABU. Só que, muitas vezes, os campeonatos de futebol da faculdade eram nesse horário, porque nós não tínhamos horário livre ao longo da semana, comum a todo mundo. Não é que a gente não tinha horário livre, mas não tinha horário comum para todos. E eu decidia jogar bola às sextas-feiras, 23 horas. Mas o Senhor também foi me cercando, e trabalhou na minha vida de tal forma que Ele converteu o meu coração, Ele alcançou a minha vida. E eu ali em Guaratinguetá, convertido, recém-convertido, o Noé foi muito importante para mim. Porque quando eu vinha para São Paulo, ele sempre me chamava para andar junto com ele. E eu creio que essa é a melhor forma de discipulado. Ande junto comigo. E nós andamos juntos por muitos lugares. Onde tinha culto, onde tinha palestra, onde tinha conferência, nós estávamos juntos. Nós buscávamos o Senhor juntos, Ele sempre me levava junto. Tá certo que às vezes eu preferia ficar assistindo um jogo de futebol do que ir para um culto. Mas Ele de vez em quando me dava lá uns puxãozinhos, não, vamos lá para o culto. Era assim, vida de recém-convertido, tem que ter alguém acompanhando. E uma das coisas que me marcou muito foi uma vez que era um sábado, e nesse sábado a igreja da Vila Maria alugava uma quadra ali na Vila Maria para nós jogarmos bola, o pessoal da mocidade. E tinha um estacionamento, Noé foi com o carro, e naquele dia ele tinha encostado o carro dele num carro no estacionamento. Tinha dado uma encostadinha, foi uma coisa leve, não foi uma batida, aquelas coisinhas raspadinhas. E a gente não sabia de quem era aquele carro. Ele também não sabia. E ele ficou tão preocupado com aquilo, e ele procurou todas as formas ali no clube, quem era o dono daquele carro, e não conseguiu achar. Então o que ele fez? Ele pegou, fez um recado com o nome dele, telefone, endereço, tudo direitinho, e colocou no carro, no para-brisa, alguma coisa parecida, para que quando aquele dono do carro chegasse e visse o carro com aquela avaria, ligasse para ele, porque ele se comprometeria a consertar o carro. Meu irmão, aquele dia, aquilo lá foi uma das coisas que o Noé fez comigo, que foi mais importante do que muitas aulas, porque eu comecei a entender o que o cristianismo era, a partir de uma atitude daquela. E foram muitas outras coisas
que ele me ajudou na caminhada. Uma pessoa que vive muito distante de mim hoje, muito distante, vive lá nos Estados Unidos, que para mim é o pastor que eu gostaria de ser igual a ele, John Piper. Para mim ele é o modelo de pastor, modelo de crente, e a sua teologia para mim é muito viva, suas pregações são muito vivas. E ele para mim ele é o meu discipulador, sem ele saber, é claro, né? Ele não sabe disso. Mas eu realmente dou muito valor ao trabalho que ele tem feito como um grande pregador, um grande discipulador. É muito importante nós termos, meus irmãos, essa tarefa dentro das nossas igrejas funcionando, de um discipulador. Alguém que insere você dentro da vida cristã. Alguém que leva você a caminhar com Cristo. Porque no começo é sempre difícil, é como uma criança. Ela tropeça, ela cai, ela sofre, ela muitas vezes não entende algumas coisas, e ela precisa de alguém que esteja caminhando. Ananias, não Ananias do capítulo 5 de Atos, mas um outro Ananias, foi um grande discipulador, alguém que ajudou o apóstolo Paulo naquela tarefa que o Senhor Jesus estava fazendo. Eu sempre disse isso para vocês e vou continuar dizendo até o resto da minha vida. O grande herói das Escrituras é o Senhor Deus, é o Senhor Jesus Cristo. O grande herói. Paulo nunca foi o herói. Moisés nunca foi herói. Davi não foi herói. Eu gosto de falar isso muito para as professoras das crianças. Não coloque Davi, Jonas, Gideão como os grandes heróis das Escrituras. Eles não são. Eles são pecadores como nós. Quando você cria a figura de heróis humanos, normalmente você cria um moralismo. E aí você fala para a criança assim, olha, faça como Gideão, faça como Davi, faça como Sansão, faça como Paulo, faça como Pedro. Não é por aí. A teologia bíblica nos mostra que Jesus Cristo é o único herói das Escrituras. Ele é o único que redime esses sub-heróis, vamos chamar assim. É o Senhor Jesus que está convertendo o apóstolo Paulo aqui. É o Senhor Jesus que está mudando o seu coração. É o Senhor Jesus que está transformando a sua visão da vida, a sua visão da religião, a sua visão da palavra de Deus. Ele é o grande herói das Escrituras. Ele é o grande Senhor ressurreto que domina o livro de Atos. Mas ele usa pessoas, ele usa igrejas, ele usa um discipulador chamado Ananias, que para muitos de nós ele é um herói esquecido, ou um sub-herói esquecido. Lá em Damasco, Paulo, ou Saulo ainda, estava durante 3 dias, sem comer e sem beber, orando. Nós não sabemos o que Paulo orava durante aqueles dias. Se as cartas dele, nós as compreendermos de forma correta, nós vamos ver, talvez, supomos que durante aqueles 3 dias ele devia estar confessando os seus pecados. Ele deveria estar se humilhando diante do Deus de Israel, por causa dos absurdos que ele vinha fazendo, por causa das perseguições, das mortes com as quais ele aprovava, com as quais ele pactuava. Saulo estava ali durante 3 dias, sem preocupação nenhuma em comer e beber, mas buscando o seu Senhor. Havia em Damasco um discípulo. Nós tínhamos uma igreja já em Damasco. Nós tínhamos crentes em Damasco. Muitos cristãos, desde a época do Pentecostes, já tinham se deslocado até Damasco. Como eu falei na semana passada, Damasco era uma grande cidade. Era talvez uma das cidades mais antigas das Escrituras. Inclusive é uma cidade que ainda existe até hoje, capital da Síria. Havia um discípulo chamado Ananias, um nome bastante comum. E o Senhor chama Ananias numa visão. Ele lhe dá uma visão. Ananias, ao que respondeu, eis-me aqui, Senhor. Aqui já é esse versículo nos mostra um chamado muito parecido com aquele que o Deus de Israel, quando chamava os seus profetas para lhes dar uma ordem. Ananias.
E ele diz, eis-me aqui. Talvez como Moisés respondeu em Êxodo capítulo 3, talvez como Jeremias respondeu, como Samuel respondeu, eis-me aqui, Senhor. Esse chamado continua com o Senhor então lhe dando uma ordem. O Senhor lhe ordena, dispõe-te, cinge-te, prepara-te e vai à rua que se chama Direita e na casa de Judas, um outro discípulo, procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando e viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, vá àquela rua chamada Direita. É interessante que essa rua Direita, ela existe até hoje lá em Damasco, na Síria. É uma rua grande que está na Síria, ela cobre de leste a oeste a grande cidade de Damasco. Vai à casa de Judas, um outro discípulo. Procura por Saulo, também apelidado ou chamado de Tarso, porque ele era de Tarso, que era uma cidade importante na Cilícia. Porque ele está orando. E nessa oração, o Senhor Jesus também lhe dá uma visão, porque ele viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Essa visão dupla que Deus dá tanto a Ananias como para Paulo, não é muito comum nas Escrituras. Ela vai acontecer com Cornélio, quando Pedro dá um sonho para Cornélio e ao mesmo tempo dá uma visão para Pedro que eles vão se encontrar. Você vai encontrar alguma coisa parecida em Juízes capítulo 7 com Gideão. Só nós temos 3 casos aqui. E são casos importantíssimos. Porque com Cornélio e Pedro é o encontro do judaísmo clássico, do judaísmo hebreu de Jerusalém, com o primeiro gentio que vai se converter, o gentio puro, que era Cornélio. Cornélio era um centurião romano. Nós vamos ter a oportunidade de chegar lá no capítulo 10. Aqui também é importante. Por quê? Porque você está fazendo o encontro entre um judeu helenista, que era Paulo, e embora ele se chamasse hebreu de hebreus, embora ele fosse bastante tradicional, ele fosse do núcleo de Jerusalém, mas ele tinha uma cultura helenista. Ele falava o grego, ele falava várias línguas, ele tinha conhecimento da cultura grega, da filosofia grega. Era um encontro, então, entre o evangelho cristão com aquele homem que era importantíssimo na sua nação, para o seu povo. Por isso que nós lemos o capítulo 3 de Filipenses. Então o Senhor está preparando isso. Então dá uma visão para Ananias e uma visão para Saulo de Tarso. Vai acontecer isso, eu estou preparando. Vá lá, Ananias, e procure Saulo de Tarso, que está lá na casa de Judas. Esse é o chamado. Esse é o chamado do discípulo. O Senhor chamando Ananias para cumprir a função de discipular Paulo, de integrar Paulo na igreja que está em Damasco. Mas Ananias apresenta uma objeção, uma dificuldade. E é interessante isso. Porque Moisés, quando foi chamado a libertar o povo de Israel, também ele apresentou uma objeção. Mas, Senhor, eu sou pesado de língua. Talvez Moisés fosse gago. Talvez Moisés não tivesse muita a habilidade de falar em público. Senhor, o Senhor está me chamando para falar com o faraó, para libertar esse povo todo. É muito para mim. Não vai dar. Eu não tenho capacidade para tal coisa. Jeremias também apresentou algumas coisas parecidas com essa. Eu não passo de um jovem. Eu tenho medo. Então, a partir de agora, a partir do verso 13, Ananias ele vai apresentar uma objeção muito parecida com aquela que muitos profetas também apresentaram para o Senhor. Ananias, porém, respondeu: Senhor, eu tenho ouvido de muitos a respeito desse homem. Quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém? Aqui é a primeira vez que Lucas usa a expressão santos para os cristãos, que nada mais é do que eles foram separados por Deus e eles são agora a habitação do Espírito Santo,
por isso eles são santos, eles são santificados. Eles não são pessoas extremamente especiais, como a doutrina católico-romana tenta nos apresentar. Ele tem feito muitos males aos teus santos. E para aqui ele trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Uma outra expressão que relaciona-se com os cristãos em Damasco. Senhor, o Senhor está pedindo para mim? O Senhor está pedindo para mim um suicídio. Eu vou me encontrar com aquela besta fera. Eu vou me encontrar com aquele homem que veio para nos prender, para nos matar. O Senhor quer que eu vá me encontrar com aquele homem que está matando todos os cristãos em Jerusalém, em Judéia, ele está perseguindo todos. E agora ele veio para cá, 240 quilômetros de Jerusalém, ele veio nos buscar. O Senhor está querendo que eu vá dar esse recado para ele. Meus irmãos, quantas vezes, quando nós somos chamados para discipular alguém, nós apresentamos talvez não os mesmos argumentos de Ananias, mas outros argumentos. Eu não tenho tempo, eu não sei falar direito, eu tenho dificuldade, eu nem conheço muito a Bíblia. Olha, eu sou difícil de integrar as pessoas, eu não sou muito extrovertido, eu não sou muito de me comunicar. Quantas vezes nós somos chamados a discipular pessoas e nós colocamos tantas objeções, tantas dificuldades, talvez muito mais simples do que a do próprio Ananias. Ananias tinha um medo real. Por outro lado, você pode pensar assim, não seria uma certa desobediência do discípulo, Ananias? O Senhor nunca repreendeu nem Moisés, nem Jeremias, nem Oséias, nem Ezequiel, nenhum dos profetas, quando ele os chamava e os profetas apresentavam as dificuldades. Ele nunca os repreendeu. Ele simplesmente entendia as dificuldades, ele dava ordem, porque o Senhor está fazendo coisas nos bastidores que nós não sabemos. Ananias também não sabia do que estava acontecendo. Ananias não tinha ideia do que o Senhor Jesus Cristo estava fazendo no coração de Saulo de Tarso. Não tinha ideia. Por isso o medo dele. O nosso medo, muitas vezes, irmãos, é porque nós não sabemos aquilo que o Senhor ainda está fazendo nos bastidores. Aquilo que o Senhor está fazendo no coração de pessoas, no nosso futuro. Quantas vezes nós nos recusamos a obedecer o Senhor porque nós temos medo das circunstâncias? Nós nos sentimos incapazes de realizar a obra do Senhor. Porque eu tenho essa deficiência, eu tenho essa outra, porque aquele irmão é muito melhor do que eu, ele pode fazer melhor do que eu. Mas muitas vezes o Senhor nos chama, a mim e a você, para executar algumas tarefas que Ele nos dá, e Ele não quer chamar outro, nem mais competente do que você. Às vezes Ele quer chamar você. Porque no final das contas, é Ele que nos capacita. No final das contas, é o Senhor que opera as transformações. É o Senhor que opera nas nossas vidas. Mas Ananias apresenta essa objeção. E como é que o Senhor responde? Qual que é a reação do Senhor? Ele nem fala nada, ele nem discute com Ananias. Ele não entra em argumentos com Ananias. O Senhor sabe o que está fazendo. Mas o Senhor lhe disse, vai. Dá outra ordem. Vai, a segunda vez. Vai. Vai, porque este, Ananias, este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. É interessante, por que o Senhor dá essa explicação para Ananias? Talvez nem para Ananias, mas talvez para nós, que estamos lendo as suas escrituras, aqui no século 21. Por que o Senhor escolheu Saulo de Tarso? É interessante você notar que quando o Senhor Jesus aparece na Bíblia, quando ele aparece sobre a face da terra, a Bíblia fala que atingiu a plenitude dos tempos. A história da redenção atingiu a plenitude dos tempos. O que seria essa plenitude dos tempos?
Os teólogos, estudando as Escrituras, estudando a história, estudando certas circunstâncias da época, eles entendem que Deus sabia exatamente o momento certo de Jesus vir. Por exemplo, foi a única época da história antiga quando você tinha uma unificação de várias terras, vários povos, debaixo de um império que era o Império Romano. Nós tivemos grandes impérios, o Império Babilônico, o Império Assírio, o Império Grego. Só que nesses impérios você tinha muita turbulência, você tinha muitas dificuldades. Mas no Império Romano você tinha uma pax, a chamada Pax Romana. Você tinha uma paz em todo o Império Romano, ou pelo menos na grande maioria do Império Romano. Outra coisa interessante, você tinha um sistema viário de estradas que Roma construiu, impressionante, como a história nunca tinha tido. Nunca tinha tido. Tanto é que algumas estradas que os romanos construíram, elas estão até hoje lá funcionando. Até hoje, século XXI. Roma construiu estradas com uma tecnologia que nunca o mundo tinha visto. Nunca. O sistema de cartas, o sistema de correios da época, era muito eficiente, como nunca havia sido eficiente. Foi no momento certo que Deus escolheu. A cultura grega, ela imperava no Império Romano. Havia uma língua que unificava todos os povos, que era o grego, como o inglês de hoje. Praticamente todos os países da Europa, muitos países da América do Sul, muitas pessoas se comunicam em inglês. O grego era aquela língua. Nunca havia tido isso antes. Nunca. As línguas eram locais. Todo mundo lá, vocês viram cerca de 2 semanas atrás, 2 ou 3 semanas, o etíope que saiu do centro da África, ele falava o grego. Ele conseguiu se comunicar com Filipe. Havia uma língua única. Havia paz romana. Havia uma centralidade do judaísmo em Jerusalém que também não havia tido antes. Porque depois do exílio de Israel na Babilônia, Israel voltou para a Palestina, dominou novamente Jerusalém, e eles estavam ali agora sofridos por causa dos seus pecados, mas eles, por exemplo, não estavam em idolatria descarada. Nunca Israel viveu num momento sem idolatria como estava vivendo nos tempos de Jesus. Então, o que você percebe? Que Deus havia preparado a história, não só por causa da influência dos hebreus, da lei. Você tinha a Bíblia em grego, que era a Septuaginta, que tinha sido traduzida do hebraico para o grego cerca de 150, 200 anos antes só. Você tinha o Império Romano que unificava todas aquelas terras. Você tinha sistema de transporte, sistema de correio. Você tinha segurança nas estradas, coisa que antes você não tinha. O Império Romano funcionava perfeitamente para essas coisas. Você tinha uma cultura grega, uma língua grega que unificava os povos. Foi o momento certo que o Senhor Jesus Cristo tinha para vir. Da mesma forma, o Senhor escolhe Saulo de Tarso. Por quê? Porque Saulo de Tarso era hebreu de hebreus. Ele conhecia profundamente as Escrituras do Antigo Testamento. Profundamente. E se ele estava treinando para ser um rabi, um mestre em Israel, provavelmente ele já tinha muito do Antigo Testamento de cor. Eles decoravam porções imensas, livros inteiros das Escrituras do Antigo Testamento. A Torá, com certeza, ele tinha toda ela decorada, de Gênesis a Deuteronômio. Ele conhecia as Escrituras, ele ouvia falar do Deus de Israel. Ele tinha uma cultura grega como nenhum outro hebreu poderia ter. Ele conhecia toda a filosofia grega. Tarso, na Cilícia, era uma cidade cultural, era uma cidade importante, era uma cidade grande, era uma cidade importante economicamente, militarmente, estrategicamente. Era uma cidade que tinha muitas universidades, não eram as maiores universidades do mundo, mas ela era importante. Ele conhecia muito da filosofia dos poetas gregos.
Ele era aquele que estava preparado por Deus para fazer a ponte do Evangelho para todos aqueles povos que precisariam ouvir o Evangelho. Deus está preparando, Deus está fazendo a obra. O Senhor Jesus está salvando esse homem porque tinha interesse de usá-lo como um instrumento escolhido. Paulo, mais tarde, como apóstolo, ele vai falar: eu fui escolhido desde antes do ventre da minha mãe. Deus me escolheu antes de eu nascer. Mas ele era um instrumento escolhido, e não só um instrumento escolhido, ele foi um instrumento escolhido para levar o Evangelho, ou o nome do Senhor Jesus Cristo, perante gentios, reis e perante os filhos de Israel. O que é interessante nessa expressão é que ele inverte a ordem. Normalmente eles usavam os filhos de Israel, primeiro, era a prioridade normal. Depois os reis e depois os gentios. Aqui, Lucas inverteu. Ou melhor, o Senhor Jesus está dando a prioridade correta. O meu evangelho, o meu nome, eu quero que ele chegue até todos os gentios, e aos reis dos gentios, e até mesmo aos filhos de Israel. E é o que Paulo vai fazer. Na verdade, essa expressão, ela faz um resumo daquilo que você vai ver a partir de Atos capítulo 13. De Atos capítulo 13 até Atos 28, é isso que você vai testificar. Então, mais uma vez, o Senhor Jesus está mostrando: eu dirijo a minha igreja. Eu reino sobre a minha igreja. Eu converto os corações porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu domino sobre as coisas. Eu vou fazer claro que quando Lucas estava registrando isso, ou quando as pessoas que estavam ouvindo isso, estavam participando disso, elas não tinham ideia do que ainda ia acontecer pela frente. Mas nós sabemos hoje. Nós olhamos até o Atos 28. Nós sabemos como que o Senhor Jesus utilizou a vida desse homem, Saulo de Tarso. Mas não só isso, não só para levar o nome dele para os gentios, os reis e os filhos de Israel. Também para mostrarei para ele o quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Essa é uma das grandes evidências da conversão genuína de Saulo de Tarso. Essa é uma das grandes evidências que realmente as Escrituras são a palavra de Deus. Por quê? O que levaria um homem que estava na posição de poder, o que levaria um homem que estava na posição de privilégios, de regalias, de comandar outros homens, o que levaria esse homem a falar logo em seguida: eu vou levar o nome de Jesus por todos os lugares da minha vida, eu vou viver por Jesus, para mim o viver é Cristo, o morrer é lucro? O que levaria um homem a fazer isso? Alguém, será que fez a cabeça de Saulo de Tarso? De forma alguma. Esse era um dos homens mais lúcidos que nós tínhamos no Antigo Oriente. Será que Saulo era um charlatão, como nós temos muitos hoje em dia? E usando o Evangelho para se enriquecerem, para trazerem vantagens pessoais, enganando milhares e milhares de pessoas por aí? Será que Saulo era um desses? Não! Saulo não ganhou nada, ele só perdeu. Ele foi chicoteado várias vezes. Ele perdeu os seus amigos, ele perdeu o respeito pelos seus líderes religiosos. Ele passou a ser perseguido, de perseguidor ele passou a ser perseguido. Ele sofria por causa das igrejas, ele sofria por causa de perseguições, de naufrágios, de fome, de nudez, de perigos, de espada. Ele sofreu de várias formas, mas ele diz, interessantemente, que o maior sofrimento dele era ver Cristo sendo formado nas igrejas. Ele ver as pessoas realmente se amadurecendo no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso que ele diz assim: olha, não há melhor coisa do que o conhecimento sublime do Senhor Jesus Cristo. E enquanto ele não via cada membro de cada igreja conhecendo o Senhor Jesus como ele conhecia, ele sentia sofrimento, ele sofria. O Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui: olha, eu vou mostrar para ele o quanto importa sofrer por causa do meu nome. É uma das maiores evidências da conversão de Saulo de Tarso, que a Bíblia realmente é divina, ela é de Deus. Não é a única evidência, é claro, nós temos inúmeras evidências. Mas é uma grande evidência. Como que um homem desse,
agora é um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus está mostrando isso. O Senhor Jesus está fazendo o script daquilo que vai acontecer nos próximos capítulos. A ordem do Senhor Jesus para Ananias é: Ananias, vai. É isso mesmo, Ananias. Eu estou trabalhando nos bastidores, Ananias. Eu quero falar para você, meu irmão, se Deus estiver chamando para fazer alguma obra, se Deus estiver chamando você para ajudar outros a se integrarem na igreja, não coloque desculpas, não. Não coloque dificuldades. Creia que o Senhor está trabalhando nos bastidores, como estava trabalhando na vida de Ananias. Qual foi a atitude de Ananias? Qual foi a resposta de Ananias? Verso 17. Então Ananias foi, ele obedeceu a palavra do Senhor. Como os profetas da antiguidade obedeceram. Eles sabiam das dificuldades, eles sabiam das lutas, eles sabiam das suas limitações, como nós sabemos das nossas. Mas ele foi, ele obedeceu. E entrando na casa de Judas, ele impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou a saber o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fique cheio do Espírito Santo. O fato de Ananias colocar as mãos sobre Saulo de Tarso, muito provavelmente é para que ele recuperasse a sua visão. Porque era comum isso, quando as pessoas oravam por enfermos, colocavam as mãos sobre a cabeça dos enfermos. Pode ser também que Ananias tenha colocado as suas mãos sobre a cabeça de Paulo para se identificar com Saulo de Tarso. Saulo talvez nunca tivesse, ou com certeza nunca ouviu de um cristão chamá-lo de irmão. Saulo, meu irmão, ou Saulo, irmão. Nunca tinha ouvido. Dos judeus, sim, eles se tratavam da mesma forma. Mas agora, Ananias coloca as mãos sobre a cabeça daquele que ele temia. E o Senhor me enviou, Saulo, aquele mesmo que apareceu no caminho, para que você recupere a vista e fique cheio do Espírito Santo. Ananias está fazendo aquilo que Filipe fez, que Pedro e João fizeram. Imediatamente, lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. Se você estivesse ali no lugar de Saulo de Tarso e voltasse a ver, depois de 3 dias sem comer e beber, o que você pediria? Uma pizza? Um pãozinho? Um copo de água? Ou um copo d'água? O que você faria? Quando ele acaba de ver, ele levantou-se e foi batizado. Lá em Damasco hoje, você tem um rio paralelo a essa rua direita. Provavelmente ele foi batizado nesse rio, que está lá em Damasco hoje. É interessante, irmãos, que você toda vez que vê o Pentecostes acontecendo em Atos, o derramamento do Espírito e a manifestação do dom de línguas, você só vê em grupos de pessoas distintos. Por exemplo, os judeus, no capítulo 2, os judeus de Jerusalém, o Pentecostes vem e eles falam em línguas. Depois em Samaria, porque era importante que os samaritanos também recebessem o Espírito Santo e que os judeus vissem que os samaritanos receberam o Espírito Santo. Eles eram crentes como eles, judeus. Então o Espírito Santo vem em Samaria e eles falam em línguas. Depois o Espírito Santo, na terceira manifestação do Pentecostes, vai ser em Cornélio, com os gentios. Só que eram gentios da casa de Cornélio que era um temente a Deus. Então um outro grupo de pessoas. E depois você vai ver novamente o Espírito Santo com a manifestação do dom de línguas com aqueles gentios de Éfeso, quando Paulo ora por eles. Então você só vê a manifestação pentecostal do falar em línguas em grupos de pessoas estratégicos no livro de Atos. Mas toda vez que você vê alguém orando por uma pessoa individualmente, essa pessoa nunca fala em línguas.
nem Saulo de Tarso. Não foi assim com o etíope, o eunuco. Não foi. Ele não falou em línguas. E ele foi cheio do Espírito Santo. Não está sendo aqui com Saulo. E você pode procurar em todo Atos, você pode ler todo o livro de Atos. Toda vez que uma pessoa individualmente recebe a imposição de mãos, ela recebe a oração, ela recebe o Espírito Santo, porque aqui você está associando o batismo em água com o batismo com o Espírito Santo, ela nunca fala em línguas. Por quê? Se você lembra daquilo que nós já pregamos alguns meses atrás, a manifestação do Pentecostes com falar em línguas era estratégica em Atos dos Apóstolos para mostrar que Deus estava revertendo a maldição de Babel. Deus estava agora unindo pessoas de vários povos da terra, com várias línguas e línguas diferentes. Ele estava dando uma única língua. Ele estava unificando esses povos em Cristo Jesus. Cristo Jesus, ao dar o batismo com o Espírito Santo e com a evidência de falar em línguas, era simplesmente para mostrar: eu estou revertendo a maldição de Babel. O meu evangelho agora não é para um povo só. O meu evangelho é para todos os povos. Africanos, sul-americanos, asiáticos, europeus, brancos, negros, amarelos, para todos os povos. Não há diferença. Verso 19 diz que depois de ter se alimentado, aí sim, ele sentiu-se fortalecido. E então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Aí ele se integra naquela pequena comunidade de crentes na cidade de Damasco. Ananias, você nunca mais vai ouvir falar de Ananias. Você só vai ouvir falar de Ananias no capítulo 22 de Atos, porque Paulo repete isso que está acontecendo aqui. Mas você não ouve mais falar de Ananias. Ele é o herói esquecido de muitos de nós. Eu creio hoje, meus irmãos, que a maior falha da nossa igreja brasileira é a falha do discipulado. Nós não discipulamos mais pessoas. Nós não trazemos mais pessoas para viverem junto conosco. Nós damos aula na escola dominical, é verdade. Nós damos aula para as crianças, como nós estamos tendo agora lá atrás. Mas discipular é diferente. É você levar a pessoa a andar junto com você. Você vai para o cinema? Vai comigo. Como é que você se porta no cinema? Outro dia um casal veio me procurar aqui, eles estavam falando que eles iam namorar. E eu falei assim para eles, assim, você quer conhecer o cabra bem? Vai lá na casa dele. Vê lá como é que ele trata a mãe e o pai. Aí você conhece. Viver junto é isso. Você vai assistir um jogo de futebol? Vai junto. Porque é nessas horas que normalmente nós mostramos o nosso ser, como nós realmente somos. Quando você vai num estádio de futebol. Então você quer discipular alguém? Você quer discipular alguém que está começando na igreja? Se ele gosta de futebol, você fala assim, vamos assistir um jogo de futebol? Leve. Só que aí você vai provar a sua fé também. Né? Se você for lá e falar um monte de palavrão, como as torcidas falam no estádio de futebol, você não vai dar um bom testemunho para o seu discípulo. Mas se você mostrar para ele que você é um crente de verdade, e que você pode assistir um jogo de futebol, e você pode ser um crente num campo de futebol, você vai mostrar para ele o que é ser crente, sem dar aula para ele. Ou vai ao cinema. Ou chama para jogar bola junto. Olha, eu gostava muito de jogar bola, meu irmão. Eu joguei muita bola. Não parece, né? Eu agora estou com 54 anos, velhinho, meio barrigudinho, mas joguei muita bola. Muita bola. Gostava. E era briguento demais. Muito briguento. Por isso que eu creio também que o Senhor, Ele muda a vida das pessoas. Porque hoje, eu sou uma pessoa completamente diferente. Se você me chamar para jogar bola, eu não vou brigar hoje mais. Porque o Espírito Santo mudou a minha vida, mas eu era muito briguento. Até briguei dentro da igreja.
naquela quadra que eu falei para vocês, muitas vezes. Como era recém-convertido, muita gente teve que ter paciência comigo. Meus irmãos, creio nisso. Deus nos chamou para discipularmos pessoas. E não precisa procurar só aquela pessoa que entrou na igreja mês passado, o ano passado. Você pode discipular uma pessoa que já está há algum tempo na igreja. Nós precisamos disso. Nós precisamos de discípulos. Nós precisamos de pessoas que estejam ensinando. A própria palavra discípulo é o ensinador, aquele que ensina. Na Grécia Antiga, quando Sócrates saía para ensinar alguém, quando ele saía para dar os seus grandes ensinos, ele não ficava numa sala de aula, como as nossas hoje. Ele saía para andar. É o que a filosofia chama de método peripatético, o método de Sócrates. Porque ele saía andando. Ele pegava os seus discípulos, vamos andar por Atenas. E eles saíam andando. E lá ele ia conversando com os seus discípulos, ensinando, ia parando com pessoas no meio do caminho, conversando, trocando ideias. É o desafio que eu faço para os irmãos. Nunca fale, eu não posso. Porque o Senhor quer isto de nós. É o desejo dele, e a graça dele está à nossa disposição. Ele muda o nosso coração como discipulador e muda o coração dos discípulos. O Senhor Jesus Cristo morreu naquela cruz para fazer discípulos de todas as nações. Esse é o grande mandamento. Essa é a grande comissão. Fazei discípulos de todas as nações. Esse é o desafio para nós hoje. Vamos orar mais uma vez? Pai, nós te agradecemos pela vida de Ananias. Ele é um exemplo para nós. Mas o maior exemplo que nós tiramos aqui da tua palavra, Pai, é a tua vontade para a nossa vida e os teus planos. E como o Senhor trabalha nos bastidores, como o Senhor trabalha nos corações, como o Senhor vai à nossa frente, limpando o terreno, preparando, usando a nossa vida tão cheia de limitações, tão cheia de falhas, mas o Senhor nos usa, e o Senhor tem prazer em nos usar. O Senhor poderia ter feito de forma diferente com Saulo de Tarso, mas o Senhor usou Ananias, o Senhor usou Judas, aquele hospedeiro de Saulo de Tarso. O Senhor usa tantas coisas diferentes. Deus, muito obrigado pela tua graça, porque o Senhor nos chama a sermos discípulos do Senhor e a sermos discipuladores. Obrigado por esse ministério tão importante, ó Deus, que o Senhor coloca no meio da tua igreja. Dá-nos, ó Deus, a percepção da importância disto, dá-nos a coragem de nos envolvermos uns com os outros, dá-nos a oportunidade, ó Deus, de enxergarmos discípulos para nós ajudarmos, para nós andarmos juntos. Faça isso no meio do teu povo, Pai, para a glória do nome do Senhor, para a edificação da tua igreja. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, antes de passar a palavra para o César, semana que vem nós temos Santa Ceia. Nós temos Santa Ceia. É um momento importante para a igreja. Eu já falei sobre isso. Não sei ainda, eu acredito que seja o pastor Alceu que vai vir, não só trazer a palavra, como trazer a ministrar a ceia para nós. E nós vamos ter também um encontro. Não é um encontro. Nós vamos ter uma participação da equipe de louvor da Igreja da Vila Maria, nossa igreja mãe. Eles vão estar juntos com a nossa equipe de louvor aqui. Então convide pessoas, não só por causa do conjunto, não só por causa do louvor, não só por causa da Santa Ceia, mas convide pessoas para ouvirem a palavra do Senhor, para estarem em comunhão conosco, para serem instruídas na palavra. Convide pessoas. Esteja preparando-se ao longo da semana para você participar da ceia do Senhor, para você participar com santidade. Procure pessoas, ainda hoje, que estejam talvez perto de você, perto no banco, mas longe do coração. Para você se envolver, para você perguntar as dificuldades, se você pode andar junto.
Escolha uma só, não escolha mais de uma. Comece com uma só. Deus o abençoe.